Amém. Jeremias capítulo 17, irmãos. Jeremias 17. Glória a Jesus, amém? Jeremias, os dois dormiram, Robson? Oh, glória. Amém. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Jeremias 17, 7. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Amém? Volta comigo agora, Salmo 1. Um texto que é símile a este. Ou similar ou semelhante. Salmo 1. Voltou aí, achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Fala comigo, estação própria. E cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Eu quero ler só mais um texto com vocês. Podemos? Salmo 92. Versículo 12. Eu quero ler esses 3 textos para nós meditarmos um pouquinho em algumas verdades, algumas promessas de Deus para as nossas vidas. Salmo 92, versículo 12, diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Plantado aonde? Florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha o versículo 14 aí. Na velhice ainda darão frutos, como Caleb, 85 anos, e o vigor de 40 ou mais. Amém? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Oh, glória! Fazendo o quê? Proclamando: o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há impiedade. Feche os teus olhos um instante, curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Fale com Deus. Deus, fale comigo nesta noite. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu necessito ouvir a sua voz. Dai-me um coração disposto a te obedecer, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus Santo, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos reunidos em tua casa. Te louvamos, Senhor, por tamanha demonstração de amor para conosco, ao enviar o seu Filho para que
pudéssemos hoje poder te chamar de Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por não desistir de nós, pela obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas e através das nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo. E peço ao Senhor, fale conosco, Senhor. Fale com a tua noiva, fale com a tua igreja. Fale com os teus filhos, Senhor. Em o nome de Jesus, amém e amém. Esses textos que nós lemos, eles falam a respeito de dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas que existem diante de Deus: os justos e os ímpios. E os textos falam a respeito do fruto que cada um vai colher, do final de cada um. O final para os ímpios e o final para os justos. E eu quero falar sobre o final dos justos. Amém? Só que nós precisamos entender que justo, essa justiça, justificação, o ser chamado de justo, não é por mérito. Não é por mérito. Meritocracia, era essa palavra que eu queria dizer. Não. A Bíblia diz que todos quanto o Senhor chamou, o Senhor justificou pelo sangue de Cristo. Amém? Assim não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam agora segundo o Espírito. E o Senhor também diz na sua palavra: olha, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus quem justifica? Então hoje, essa semana, nós estamos comemorando o Natal. E na verdade o Natal fala do nascimento de Cristo, mas se finda na sua morte e ressurreição, quando Ele pagou a dívida que era nossa, que estava com Deus, rasgou o escrito de dívidas, nos justificou diante do Senhor. Então hoje nós podemos ser chamados de justos. Volto a dizer, não é por mérito nosso, é pelo mérito de Cristo, pelo que Ele fez na cruz, ao se tornar maldito naquela cruz e pagar a dívida, pagar com a sua vida, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o Senhor começa a dizer aqui no 17: bendito o homem que confia no Senhor. Este homem agora justificado, ele passa a ter confiança e esperança em Deus, e cuja esperança é o Senhor. Uma vez justificados agora por Deus, preste bastante atenção nisso. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, porém os justos, eles fazem menção do nome do Senhor. A sua confiança e a sua esperança não estão em um governo humano, não. A sua esperança e a sua confiança está no Senhor. O versículo 5 fala: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Outrora nós estávamos com o coração distante de Deus, confiávamos em nós mesmos, confiávamos em sistema, mas depois justificados por Cristo, justificados pelo Senhor, agora a nossa esperança está nele. Amém? Preste atenção. Conversava com alguém outro dia e ele disse assim, eu conversando com ele: e aí, esse ano já vai comprar o carrinho? E ele diz: não, pastor, não posso comprar um carro agora não. E na verdade, pastor, eu não posso fazer nenhum compromisso por enquanto, até que se passe as eleições. Porque, pastor, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil, eu não sei o que vai acontecer, então, pastor, eu só vou tomar algum tipo de decisão após as eleições. E eu voltei para ele e disse assim no ato: cara, não, senhor, a nossa confiança, a nossa esperança não está em um governo,
A nossa esperança e a nossa confiança está em Deus. Pare de ouvir os homens e passe a ouvir mais Deus. Passe a ouvir mais o Senhor. Se Deus liberar uma palavra, independente de quem esteja no governo, independente de dólar alto, de dólar baixo, independente de deserto, como nós vimos aqui, independente de circunstância, a nossa confiança está e a nossa esperança está em Deus. Aquele que libera a palavra é aquele que garante. Então o inimigo quer que a gente volte a ser natural, irmãos. Nós não somos mais naturais, nós somos espirituais, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. É bem verdade que nós não estamos alheios ao que está acontecendo. Baixa um pouquinho. Nós não estamos alheios ao que está acontecendo, mas a nossa esperança e a nossa confiança está em Deus, está no Senhor. Deus disse para Elias: Elias, vá agora para as torrentes de Querite. Primeiro você vai orar, e aí o céu vai ficar cerrado, não vai chover, vai vir crise, mas você tem uma palavra: vai para as torrentes de Querite, que lá eu vou cuidar de você. E ele foi o quê? De acordo com a palavra do Senhor. E todos os dias, irmãos, o Senhor mandava um corvo, trazendo pão e carne, todos os dias. Irmãos, eu já fui moço, o salmista diz: hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Deus, irmãos, que tirou o povo do Egito e sustentou o povo durante 40 anos e ninguém morreu de fome, é o mesmo Deus de hoje que cuida e zela dos seus. Não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Tem muita gente, irmão, que vai chegando dezembro, já fica preocupada: ai meu Deus do céu, ai vai chegar janeiro, eu tenho que pagar IPVA, eu tenho que pagar IPTU, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? É a mensalidade da escola, é material para menino. Irmãos, quantos anos seus meninos já estão na escola? Quantos anos já se passaram? Já ficou alguma vez? Ele cuida, Ele zela. Ele cuida, Ele zela. Está ansioso, está preocupado, está desesperado, perdendo o sono por coisas que nem aconteceram ainda. Então o Jeremias vem dizendo: ó, bendito o homem, feliz é um homem, alegre é um homem. Aí você vai começar: mas por que você está assim? Não é porque eu não sei o que vai acontecer, irmão. Basta cada dia o seu mal. Viva o presente é uma dádiva de Deus. Deus disse que cuidaria e Ele cuida, irmãos. Deus disse que cuidaria dos seus filhos. Que pai, irmãos. Eu vou perguntar a vocês: que pai que desampara um filho? Você pode ser um cretino, mas um filho não desampara. E o Senhor compara, não compara para os homens, porque tem uns homens também que é só a graça de Deus, mas Ele vai e traz para a mulher. Pode uma mãe que amamenta o filho se esquecer dele? Todavia, não pode, né? Uma mãe ali, não, só se tiver com algum problema, algum distúrbio, que às vezes acontece, mas uma pessoa em sã consciência não. Ao Senhor vai dizer: todavia, se você esquecer, eu jamais me esqueço dos meus. Ele é pai, Ele cuida. Aquieta o seu coração, confia nele, se alegre hoje, porque hoje é o dia que o Senhor já fez. Aleluia, se alegre, descansa, Ele está cuidando. Meu Deus, eu não sei o que será da minha vida. Irmãos, eu sei o que será da minha vida. Ela está nas mãos do Senhor e não há quem possa tirar. Ele cuida, Ele zela, Ele protege, Ele provê, Ele livra do mal. Ele prometeu e pronto. Você pode bater palma e glorificar Jesus por isso? Bem-aventurado. Primeiro, eu fui justificado. Justificado, agora eu posso entrar na presença de Deus, chamá-lo de Pai. E agora eu tenho que me apropriar dessas promessas. Eu tenho que confiar. Eu sei, irmãos, eu sei que às vezes nós somos igual o moço de Eliseu. Eu sei que muitas vezes nós somos, a gente é muito parecido. Não é à toa que Deus deixou escritos exemplos aqui, para a gente ir aprendendo. O moço amanhece o dia, na hora que abre a porta, ele se desespera.
porque viu a cidade completamente cercada pelos inimigos. Ele viu um exército ferrenho que veio para acabar com eles, e ele se desespera. Do jeito que ele sai, ele volta: mestre, mestre, ai, 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 meu Deus, o que aconteceu? O que foi? Tem um exército ali fora, armado. Tem um exército poderosíssimo que vem contra nós. Aí ele disse assim: eu oro para que essa calma esteja sobre a minha vida, e que esteja sobre a vida de todos também. Porque a verdade, muitas vezes a gente se parece com esse moço, que se desespera em meio às lutas, se desespera em meio aos gigantes, se desespera em meio aos problemas que parecem que não tem solução. Nos esquecemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, que cuida, que zela, que protege, que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua noiva, contra a sua igreja. Ele vai e diz assim: Senhor, abra os olhos do moço. E a minha oração é: Senhor, abra os nossos olhos nesta noite. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os olhos do moço para que eles vejam que maior é o que está conosco do que aquele que é contra nós. Abra os olhos dele. E quando os olhos espirituais foram abertos, irmãos, ele pôde ver um exército de anjos acima do outro exército, como que só esperando. Irmão, e esse exército, a Bíblia diz que não precisa todo mundo lutar não, senão é covardia. Porque numa outra passagem, Deus liberou apenas um anjo, e mais de 180 mil soldados foram completamente aniquilados apenas com um. Imagina com o exército todo. E a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna, que estão guardando. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Tem alguém aí que ama e teme ao Senhor? Então descansa, confia, bote a sua esperança no Senhor. Talvez você está vivendo um momento agora igual os discípulos: Senhor, mas como pode? Nós vamos alimentar essa multidão nesse deserto, nesse tempo de crise. Escute a voz do Senhor. Se Ele está dizendo, escute a palavra do Senhor. Basta uma palavra, irmão. Com uma palavra Deus criou os céus e a terra. Com uma palavra o Senhor disse: haja luz e houve luz. Com uma palavra o Senhor disse que haja separação entre as águas e a terra, e assim houve. Com uma palavra, Deus não mudou, Ele é o mesmo. Creia nisso. Hoje eu vim para cá enfesado, irmão. Falei com os irmãos, hoje eu estou enfesado. Aleluia. 2022 está chegando. Aleluia. E em nome de Jesus, se o mar não se abrir, nós vamos andar sobre as águas. Mas que nós vamos ver e viver milagres. Nós vamos para a glória de Deus, porque nós confiamos em Deus. Amém? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas. Olha o que Deus faz. Ele pega este homem que outrora ímpio, separado, distanciado por Deus, o justifica através do sangue de Cristo, a obra redentora de Cristo na cruz, justifica, e agora diz assim: uma vez justificado, eu preciso te plantar. Árvore plantada, não foi uma árvore que nasceu. Você já plantou alguma muda de árvore? Geralmente você pega essa muda em um determinado lugar e o leva para outro, aonde você quer plantar essa árvore. Então essa árvore, ela foi plantada. Ela é plantada junto ao ribeiro das águas. Uma vez justificados, irmãos, o Senhor vem e nos planta junto ao ribeiro das águas, que simboliza o próprio Deus, o Espírito Santo do Senhor. E esta árvore agora ela cria raízes, porque é importante que a igreja do Senhor, que os filhos do Senhor que confiam em Deus tenham raízes firmes. Essas raízes se aprofundam até o ribeiro das águas. Eu preciso ser plantado, irmãos, e entender que quem planta é o Senhor. Eu preciso criar raízes.
Quando nós lemos lá no Salmo 92, a partir do versículo 12, que nos compara como o cedro do Líbano, que compara o justo como o cedro do Líbano, é interessante a característica desta árvore, porque ela é uma árvore que primeiro, antes dela crescer, essa parte que é visível, essa parte externa, essa parte que é notória a todos, primeiramente, ela cresce para baixo. As suas raízes se aprofundam até chegar junto ao ribeiro das águas. E isso demanda um determinado tempo. Vivemos uma geração, irmãos, que quer conquistar, que quer realizar, que quer aparecer, que quer ser visto do dia para a noite. Com Deus não é assim. É necessário tempo de maturação. É necessário um tempo em que você está crescendo e ninguém está te vendo, ninguém está te olhando. Onde as pessoas olham e pensam, esta árvore não vai dar em nada, esse aí não vai ser nada, esse aí não vai ser ninguém. Ou de repente Deus te pegou, te tirou e te plantou num determinado lugar, ou até mesmo num outro ministério. Eu preciso ser plantado. E existem templos e existem ciclos. Eu não posso sair de qualquer maneira, como muitos que chegam para mim, pastor, eu quero congregar aqui. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, mas você é homem de Deus, mulher de Deus, eu quero que vocês orem e perguntem, Espírito Santo, é o Senhor quem está me conduzindo? Porque eu sou árvore que preciso ser plantada pelo Senhor, e não árvore que tem vontade própria. Porque esta árvore, ela entende, e ela vai passar pelo tempo, o tempo das raízes crescerem, se aprofundarem. E às vezes vai dizer, nossa, o que aconteceu? Morreu? Não, morreu não. Está crescendo, está se fortalecendo. Irmãos, durante 3 anos, Elias ficou escondido. Durante 3 anos, procuravam Elias para tudo quanto é lugar e não achavam Elias. Uns pensavam até que ele já havia morrido. Uns pensavam que ele já havia sido levado por Deus. Mas ele estava em um processo para algo grandioso que Deus ainda faria na sua vida. O fato dele ter orado e o céu ser cerrado era apenas o início. Mas ele precisava passar por um tempo também de maturação, dependência de Deus, confiança em Deus. Camarada, todos os dias ali, junto ao ribeiro das águas. Está quase na hora da ave chegar. Cadê? Vai vir. Dependência de Deus. E muitas vezes não é fácil. Na verdade, vou falar um negócio para vocês. Não é fácil. Às vezes nós falamos tanto de dependência, mas viver na dependência de Deus requer um processo. Depois que as águas secaram, sabe o que Deus fez? Disse, agora eu vou te levar para um outro lugar. Que lugar que é? Você vai ser sustentado por uma viúva. Como assim? Viúva. Já depende dos outros, e o Senhor vai usar essa que depende dos outros para cuidar de mim? Eu tenho meus meios, eu tenho minhas formas. Eu tenho meus meios e minhas formas de trabalhar, e até mesmo de quebrar também o orgulho do homem. Ser cuidado por uma viúva. Deus quebrando o vaso, quebrando o orgulho. É o processo de raízes, está crescendo para baixo ali, está se firmando. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Aqui, irmãos, nós podemos falar de relacionamento, de intimidade, de comunhão com Deus. O Senhor não planta a gente em qualquer lugar, não, é junto ao ribeiro, porque Ele quer que caminhemos com Ele. Ele é Deus conosco, Ele é Deus presente, e eu preciso todos os dias me alimentar deste ribeiro, para que possa acontecer o que o texto continua dizendo. Não receia quando vem o calor. Fala assim comigo, não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes, mantenha a esperança. O que o Senhor está dizendo aqui?
Palavras que o próprio Jesus também disse. No mundo tereis aflições. Aqui o Senhor já está dizendo, olha, a árvore que é plantada junto ao ribeiro das águas, ela passará por momentos de calor. Esses momentos de calor fala das aflições, fala das perseguições, fala das lutas, fala das adversidades e fala das estações que todos nós precisamos passar. Só que esse justo agora, ele não receia. Por quê? Porque ele sabe quem o plantou. Ele não receia por quê? Porque a sua esperança e a sua confiança está naquele que o escolheu, que o justificou. Então ele não receia. Irmãos, as lutas vêm, as adversidades vêm. E eu sei que no momento que a gente está na luta, a gente pergunta tanto por quê? Não é? Quando o dia mal bate a porta, aí a gente, por que, Deus? Sou teu filho. Ser filho de Deus não é garantia de isenção de lutas, muito pelo contrário. São oportunidades que Deus nos dá para revelar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É no tempo de calor que a árvore que é plantada junto ao ribeiro, ela não receia, porque a sua força vem do ribeiro, os seus nutrientes vêm do ribeiro, então ela mantém uma palavra de esperança. Irmãos, pelo amor de Deus, o Senhor já te tirou do Egito, agora deixa o Senhor arrancar essa murmuração dos seus lábios. O justo plantado junto ao ribeiro das águas, ele não receia quando vem o calor, ele mantém as suas folhas verdes fala de esperança. O justo viverá pela fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Ele sempre tem uma palavra de esperança, ele sempre tem uma palavra de ânimo. Amém. Oh, gente, não tem coisa pior, meu Deus do céu, do que se andar com gente murmurador. E a Bíblia diz, para nós, é Paulo escrevendo aos Coríntios: não murmureis, como o povo no deserto, e por causa da murmuração, atraíram para si o anjo destruidor. Foi a murmuração, irmão. Você já foi comprado e escolhido pelo Senhor. Você já foi justificado pelo Senhor. Não aceite mais a acusação do seu passado, nada disso. Não aceite e entenda que você foi plantado. E agora, deixa as raízes se aprofundar em Deus. Tem uma palavra de ânimo. Comece a exercitar isso. Gente, se prestar serviço, Alexandre, você vai prestar um serviço. Aí você chega lá, glória, aleluia. Você vê que o vendedor te botou num, hein? Aleluia, para vender. Mas agora está ali, nós precisamos resolver. Vai dar certo. Quem está entendendo? Vai dar certo. Agora tem gente que, dia, azar, miséria. Vai trabalhar na segunda-feira com cara feia, irmão. Isso é coisa de ímpio, coisa de salvo. Vai dando glória a Deus e aleluia, porque uma nova semana começou e você tem um trabalho. A segunda-feira é o melhor dia da semana, irmão. Não é o pior não, é o melhor dia da semana. Como é bom se levantar e saber que principalmente eu estou indo agora, eu vou ter que trazer a provisão através do meu Deus, do trabalho que Ele me deu. Chega no seu trabalho para cima. Seja feliz, seja alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Deixa as pessoas ficarem doidas, olhando para você e dizendo que você tinha todos os motivos para estar triste, para estar angustiado, para ter... Não, eu tinha, mas porque você está olhando a situação. Eu não ando pela situação, eu ando pela fé. E o meu Deus enche o meu coração de alegria e de esperança. Eu sei que o choro pode durar uma noite, esse momento está difícil, mas a alegria, a vitória, a conquista, a realização vem logo pela manhã. Então eu já ando pelo amanhã, eu não ando por agora.
Irmãos, eu desenvolvi isso para a glória de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. E a gente trabalha isso lá em casa desde o nosso namoro, né, amor? Quando vi umas lutas, umas tribulações, a gente já começava a dar uns glória a Deus e uns aleluia, porque nós já sabíamos, se está vindo luta agora, é porque tem uma grande bênção chegando logo ali, tem uma grande vitória logo ali. Enquanto, olha, os soldados estavam olhando o gigante e pensando, nós vamos morrer, e ninguém tinha coragem de enfrentar. Davi chega, enquanto olhavam para o gigante, Davi olha para o seu Deus e olha para a recompensa. Eu não acredito. Quem ganhar desse circunciso vai casar com a filha do rei, vai receber bastante riqueza e toda a sua família será abençoada. Oh glória! A gente aqui escolhe. Você vai ficar olhando para o gigante e recuando, amedrontado e murmurando, ou você vai olhar para o seu Deus e para o que está esperando? Recebe essa palavra profética. Levanta a sua mão direita aí, deixa eu liberar uma palavra profética. Eu quero que você creia nisso. Cada gigante que se levantar contra a sua vida, a partir de hoje você vai olhar com os olhos de quem é salvo, escolhido e plantado pelo Senhor junto aos ribeiros. Cada gigante que se levanta é uma porta de milagre que Deus está colocando na sua frente, e você vai partir para cima no nome do Senhor e vai vencer. Já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você recebe, bata palmas e glorifique a Deus. No ano de sequidão, ele não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. Aleluia. Ele não deixa de dar o seu fruto. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designeis, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. No ano de sequidão, não deixa, não se perturba, e nem deixa de dar o seu fruto. Se Deus prometeu, vai acontecer, irmão. Os frutos virão. Talvez você esteja olhando para a sua própria vida, talvez você esteja olhando para a sua família, talvez você esteja olhando até mesmo para o seu chamado que Deus te deu, e você olha assim, meu Deus, eu não estou vendo fruto. Talvez seja porque não chegou a estação ainda, mas vai chegar. Não se perturbe, não se perturbe, não se perturbe, vai chegar a hora de dar os frutos. Deus tem seu tempo, não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é do nosso jeito. Se fosse do nosso jeito, pode ter certeza, irmãos, esse mundo estava uma bagunça. Deus, Ele sabe, e se Ele prometeu, vai se cumprir. E eu quero terminar com o que o Salmo 92 diz: ainda na sua velhice continuará dando frutos. O texto diz: ainda na sua velhice continuará dando frutos. Irmãos, eu quero chegar em nome de Jesus aos 85 anos como Caleb, ainda mais apaixonado por Jesus do que eu sou hoje, frutificando, trabalhando, proclamando as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na sua velhice ainda dará frutos. Em nome de Jesus, irmão, esse fogo não vai apagar. Porque Levítico vai dizer o seguinte: o fogo arderá sobre o altar continuamente e não se apagará, é promessa de Deus. Amém. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Nós vamos continuar sendo frutífero para a glória de Deus. Então nesse ano, entenda que eu e você, nós fomos chamados, esse ano que vai se iniciar, nós fomos chamados para estar
pertinho do Senhor, absorvendo dele, tudo que é necessário para a nossa vida. Deus não te chamou para você ser abençoado. Vou te falar de novo. Deus não me chamou e Deus não te chamou para a gente ser abençoado. Deus me chamou e te chamou para a gente ser a bênção. Abraão, sê tu uma bênção. Eu quero que você reflita acerca do significado da sua vida aqui na terra. Se Deus ainda não nos recolheu, hoje eu entendo o que meu pastor dizia. Meu pastor dizia assim, que a melhor coisa que poderia acontecer ao homem era no dia que ele aceitasse a Jesus, ele já fosse arrebatado e ir embora para o céu. Para a gente, seria a melhor coisa. Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu já queria ir, porque eu sei que o que me espera é muito mais glorioso, mas tem algo para ser feito, tem algo para ser realizado. O morrer é lucro, e o viver é Cristo. Então eu preciso viver a vida de Cristo aqui na terra. E Cristo veio para quê, irmãos? Para resgatar vidas. Não venha para a igreja para ser abençoado. Você já é a bênção. Você já é a bênção. Deus já garantiu em Cristo Jesus tudo o que é necessário para a gente passar, para a gente viver. Esse ano, faça um compromisso com Deus. Deus, eu preciso ganhar almas. Eu me desliguei disso, Senhor. Fiquei correndo atrás de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, de bênção o ano inteiro. Senhor, e fazendo análise, eu não corri atrás de ninguém. Eu não orei por ninguém, ou quase ninguém. Eu acho que se tiver orado, foi por um ou outro da minha família, mas pelos outros, isso não pode morrer, igreja. Se nós perdermos isso, na verdade nós não estamos sendo igreja. Estamos sendo só uma confraria, uma reunião, um grupo de que se dizem amigos, mas que perdeu o propósito. A igreja frutifica. A igreja frutifica. Deus te plantou lá naquele trabalho para você ser um ramo frutífero. Eu vi, não sei se foi o pastor Cláudio Duarte falando, e eu achei aquilo tão interessante. Ele disse o seguinte: a gente precisa entender que o sol, ele não brilha para si mesmo, ele brilha para aquecer os outros. Uma árvore não produz frutos para si mesmo, ela produz frutos para alimentar os outros. E o Deus que criou o sol, criou a árvore, é o mesmo Deus que nos criou para o mesmo propósito: servir uns aos outros, e não simplesmente a nós mesmos. Então nesse ano, eu preciso servir. Amém? Eu quero servir vocês com o dom e o talento que Deus me deu, que é dele. Ensinando, instruindo, aconselhando, orando, chorando junto. Amém? Cada um servindo uns aos outros. A árvore não deixa de dar o seu fruto. Fecha os teus olhos um instante.
Deus tem grandes coisas, irmãos, para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Eu creio do fundo do meu coração, irmãos, que esta igreja, ela é pequena para o projeto que Deus tem para ser feito através das nossas vidas. Eu creio do fundo do meu coração. E olha que quem está comigo, eu nunca me preocupei com isso e fiquei louco. Mas são palavras proféticas da parte de Deus acerca de nós. E Deus, Ele está preparando um povo para ser frutífero. Amém. Uma igreja voltada a ganhar almas, a ganhar os perdidos. Então eu quero que você faça uma reflexão e até mesmo uma oração diante de Deus, dizendo: Senhor, como eu posso ser mais frutífero? Como eu posso ser mais prolífero, Senhor, neste ano de 2022? E o Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai te mostrar: irmãos, nós não fomos chamados simplesmente para vir para a casa de Deus, levantar a mão, dar glória a Deus e aleluia. Não, nós fomos chamados para ir. Nós fomos chamados para ir. Ide lá fora, falar do amor de Jesus, falar do reino. E o Senhor está dizendo: olha, e eu vou fazer com que a minha palavra não volte vazia. Existe uma gama de jovens aqui nessa região. O Senhor nos deu essa região por herança. E isso é o que? Como responsabilidade de ganhar. E o que nós estamos fazendo? Será que não podemos fazer mais? Eu sei que esses últimos 2 anos de pandemia meio que deixou a gente engessado. Mas nós não podemos aceitar as portas impostas por Satanás. É tempo de voltar. Quem sabe voltar, irmãos, com trabalho na escola como fazíamos antes, levando a palavra de Deus no recreio lá, levando uma equipe de músicos, falando do amor de Jesus. Nós precisamos movimentar. Quem está nas faculdades, fazendo o horário lá. Eu vi um negócio, vendo aquelas CPIs que tinha, e teve um dia que aquele Omar Aziz, só a graça de Deus com ele, mas ele falou um negócio assim que eu falei: olha aí, amor, o ímpio tendo que confessar e reconhecer. Ele falando lá, falou com o André a respeito do pastor que ele conheceu desde a faculdade. Ele contando: olha, eu tenho um respeito muito grande pelo pastor fulano de tal, ele estudou comigo engenharia, mas desde novo a gente já percebia que o negócio dele era outro, porque na hora do recreio ele tinha um grupo dele, que ele reunia e ficava falando do amor de Jesus. Um ímpio falando. Sabe? O que eu posso fazer para ser? Senhor, o Senhor diz que a árvore plantada, ela dará o seu fruto, e eu quero ser frutífero. Eu preciso ser frutífero. Além de querer, eu preciso. Fala assim comigo: além de querer, eu preciso. Porque a árvore que não dá fruto, o machado já está posto à raiz, irmão, só serve para estar atrapalhando. O galho que não dá fruto, o Senhor vem e corta, que está só aparentemente ligado. Eu preciso cortar. Agora a árvore que dá fruto, o Senhor vem e poda para que dê mais fruto. Então, além de querer, eu preciso entender que eu preciso, porque uma característica de uma igreja, uma característica de uma árvore que está plantada junto ao ribeiro das águas é frutificar. Não é o que você tem, é o que você é. Aleluia. Lá na sua empresa, quantas pessoas você vai ganhar esse ano para Jesus? Hein? Na sua escola, na sua rua, no seu trabalho, na nossa escola. Quantas pessoas nós vamos ganhar para Jesus? Falar do amor de Jesus. Encaminhá-las para Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida, Senhor, de que grandes coisas o Senhor fará, como tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. A minha oração, Senhor, é que nós, como igreja, não nos percamos
acerca do verdadeiro propósito da igreja na terra, Senhor. Nós não estamos aqui para fazer o nosso nome grande, nós estamos aqui para fazer o nome do Senhor conhecido, estabelecer o teu reino, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os nossos olhos sejam voltados para Ti, Senhor, unicamente para Ti. Temos certeza, Senhor, que aquele que cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida nos mínimos detalhes, Senhor. É sério, Senhor. O céu e o inferno é real. Como pode alguém que se diz igreja não se comover com alguém que ele sabe que sem Cristo está indo para um inferno, Senhor? Nós somos a luz do mundo, essa luz precisa clarear em meio às trevas. Nós somos o sal da terra, este sal precisa provocar sabor, precisa provocar sede. E ali as pessoas beberem da água da vida que é Cristo, e aquele que bebe desta água jamais tornará a ter sede deste mundo. Você já é uma bênção. Creia, você é a bênção. Você foi escolhido, separado, justificado pelo Senhor, plantado perto dEle, e perto dEle, irmão, perto dEle, olha aqui para mim, muitas pessoas ficam assim, meu Deus, pastor, mas eu não sei, se você estiver perto dEle, Ele vai colocar as palavras certas, se você estiver perto dEle, Ele vai usar você do jeitinho que você é, apenas se coloque à disposição, e pode ter certeza, que o fruto virá, que o fruto virá, que o fruto virá. Se você está aqui nesta noite e ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, não seja um louco, não seja um nécio, saia daqui da mesma forma que entrou. No amor de Jesus eu quero te dizer que sem Jesus você está fadado ao inferno, mas não é isso que Deus tem para a sua vida. Ele foi preparar morada, e Ele quer que essas moradas estejam repletas de filhos que reconheceram o seu amor e o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Não é brincadeira. Céu e inferno existem, e o que nós fazemos acerca do que Jesus fez ali, a decisão que nós tomamos, vai refletir na nossa eternidade. Pai, em nome de Jesus, faça, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém e amém. Bata palmas e glorifique a Jesus.